Irmãs, mas que luta, hein? Aqui pra mim tá caindo toda hora. Vamos ver se... Vamos orar. Porque o negócio aqui, Leilane, ajuda aí em oração, Leilane. Que o negócio aqui hoje tá forte. Caiu, né, prima linda? Graça e paz, minha lindona. Então, irmãs, a ignorância é uma das armas do nosso inimigo. Então, ele não quer que a gente conheça ele. É por isso que essas lives caem, sabe? Porque quando a gente conhece, a gente fica bem esperta para ação. Para ação dele. Então, minha filha, é uma luta. E a nossa luta é todo dia, né? Mas o nosso Senhor já venceu essa guerra. Ele já venceu essa guerra. Em nome do Senhor Jesus. Então, vamos lá. Vamos chamando as irmãs aí. Aí a gente estava falando, então, do primeiro engano do inimigo, que foi quando ele enganou Eva, né? E aí a serpente veio até Eva e falou assim, não. E a Eva falou assim, não, se eu comer desse fruto, eu vou morrer. E a serpente falou, não, você não vai morrer. Vai acontecer o seguinte, amém, Vivi, lindona. Ajuda aí na oração, Vivi, que a live tá caindo toda hora. Amém, irmã Débora, Deus é maior na nossa vida. E aí Eva falou assim, a serpente falou para Eva, não, você não vai morrer. Deus falou isso porque no dia que você comer da maçã, você vai ser conhecedora, os seus olhos se abrirão e você será como Deus. Aí quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e além disso desejável para ela, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido que comeu também. Existem muitos estudos sobre isso, falando que nesse momento, não foi um momento assim rápido. Com certeza, a serpente deve ter conversado com Eva várias vezes, irmãs. Ela deve ter rodeado a Eva. Primeiro ela mostrou a árvore, depois ela mostrou o fruto, depois ela foi convencendo, até que o dia se consumou, né? No pecado, que Eva comeu e ainda deu para Adão, que foi omisso, né? Adão não deveria ter comido, não. Adão deveria ter falado assim, ué, Eva, você tá doida? Adão, naquele momento, ele deveria ter tomado o papel de sacerdote, de homem da casa, e devia ter falado assim, aqui quem manda sou eu, minha querida. Deus falou para nós não comermos, nós não vamos comer. Então Adão também foi omisso, né? E tem até um livro que fala assim, o silêncio de Adão. Porque o silêncio de Adão faz com que até hoje muitos homens sejam omissos em suas casas. Deixa o sacerdócio por conta da mulher. E tá errado, né? O homem tem que ser o sacerdote da casa. Então vamos lá. O inimigo a levou a questionar a palavra de Deus e ela caiu na armadilha. O inimigo usa a mesma abordagem conosco, tentando nos fazer duvidar da palavra de Deus até hoje. Ele chega, gente, o Thiago Brunelli fala assim, às vezes a gente acredita mais no GPS do que acredita na palavra de Deus, sabe? Às vezes o GPS fala assim, vira à direita, vira à esquerda, vai reto, agora faça isso. A gente acredita mais no GPS e a Bíblia diz assim, você é o sal da terra, você é filha amada. E a gente acorda e fica chorando. Ninguém me ama, ninguém me quer, nem Deus. Às vezes a gente fala assim, nem Deus me quer. Quantas vezes eu já ouvi isso? Sabe, não, Deus não gosta de mim, não. Quantas vezes eu já ouvi assim, pra que eu vou falar isso? Ele nem me escuta.
E a Bíblia diz que o Senhor, Ele está nos escutando e vendo a todo momento. Então, essa é a tática do inimigo. Fazer com que você não acredite na palavra, não acredite na verdade. E o que a Bíblia diz sobre você? E aí ele fala assim, ó, vai fundo, ninguém ficará sabendo, você merece. Deus não falou exatamente assim. Aí ele fala assim também, vai fazer, tá todo mundo fazendo, faz também. Sabe, irmãs, nós precisamos muito estar firmadas na palavra do Senhor, para que quando essas mentiras do diabo tiver vindo na nossa vida, a gente declarar a palavra. Sabe, você está passando por uma prova, por uma necessidade, você ir na palavra e começar a cantar os coros que tem aqui, ó, os versículos. Eu já fiz música com versículos. Eu e os meus meninos andava aqui de madrugada, orando e cantando. Bendito é o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. A gente inventava, mas as musiquinhas falavam dos versículos, sabe? Para que aquilo fixa na cabeça da criança. Não recitar só para decorar, mas recitar para viver aquele versículo. É verdade, irmã. Quando saímos já fraquezas na fé do que Deus nos diz. Às vezes a gente... Então, é a questão do GPS. A gente acredita mais no GPS do que na palavra. E aí o inimigo, ele sempre tentará convencer você de duvidar de Deus. Essa é uma arma poderosa dele. Então não duvide. Deus, ele é Deus. Ele em um segundo ele muda a sua história. Irmãs, em um minuto, um segundo, Deus muda a nossa história. Ele é Deus. Ele é soberano. E o apóstolo Luiz Hermínio, ele fala assim, Deus não perdeu o controle. Sabe, às vezes a gente fala assim, o controle está na mão de Deus. Ele fala assim, não, ele não perdeu o controle de nada. Tudo está no controle dele. Ele não perdeu o controle, ele está segurando a terra com as mãos dele. E aí o livro fala assim, que esta seja uma lição para nós. Não aceite sugestão ou informação de alguém que se opõe à palavra de Deus, por mais simpática que essa pessoa seja. Sabe, muitas vezes a gente dá ouvido à amiga que nem conhece ao Senhor. Muitas vezes a gente dá ouvido a pessoas que não estão adequadas com a palavra de Deus. E a gente esquece que o nosso Senhor, ele fala através da sua palavra. Então vamos lá. Sua principal batalha sempre será contra o inimigo, o qual deseja impor a vontade dele em sua vida e impedir que o plano de Deus para você se realize. Ele vai fazer de tudo para que o plano de Deus não se realize na sua vida. Irmãs, aonde você tem um problema, é naquela área que Deus quer te usar. Vocês sabiam disso? Então, assim, você tem um problema de alcoolismo na sua casa, Deus, ele quer curar esse problema de alcoolismo com seu marido, com seu filho, para que você seja uma restauradora de lares, uma família restauradora de lares. Sabe, se você tem problema na área financeira, é porque Deus quer que você seja uma mantenedora do reino. E aí o que o diabo ele faz? Ele segura suas finanças, ele segura sua família, ele segura seus filhos, para que você não avance. Essa é uma das mentiras para ele. Então, nossa guerra dele, né? Nossa guerra é sempre contra o inimigo da nossa alma e precisamos vencer. E venceremos se ficarmos perto de Deus e da sua palavra, buscando a orientação do Espírito Santo em todas as coisas. E aí ela fala assim, ore para que você nunca caia no engano. Essa tem que ser a nossa oração.
a Denise, a irmã Débora, que a gente nunca caia no engano do inimigo. O apóstolo Paulo disse: o que receio e quero evitar é que, assim como a serpente enganou Eva com astúcia, a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sua sincera e pura devoção a Cristo. Então nós precisamos ter essa devoção a Cristo, porque quando a gente não tem essa devoção, nós estamos num terreno, sabe, que a qualquer momento a gente pode escorregar para o terreno do inimigo. Crer que Deus pode fazer na sua vida. Eu tenho uma amiga que ela tem a minha idade e ela tem... Voltou, irmãs? Diga aí se voltou. Alguém fala pra mim se voltou. Voltou, Leilane? Voltou, beleza. Então, eu tenho essa amiga, né, que ela tem a minha idade, quer casar, nunca casou, e eu falo pra ela: amiga, ora, Deus vai te dar um casamento. Ela fala assim: ah, mas eu não acredito que Deus vai me dar, eu acho que se Ele quisesse, Ele me dava. Sabe, às vezes a gente tem que pedir, irmãs, é uma mentira. Às vezes é uma mentira ali, ó, você acredita nas circunstâncias e a circunstância tá mentindo pra você e você tem que guerrear contra essa mentira. Então, ó, se alguém lhes vem pregando um Jesus que não é aquele que pregamos, ou se vocês acolhem um espírito diferente do que acolheram, ou um evangelho diferente do que aceitaram, vocês o toleram com facilidade. Está lá em 2 Coríntios 11:4. Você pode se acostumar às vozes da dúvida e começará a duvidar da voz de Deus. Gente, essa é uma arma poderosa do inimigo. Nós não podemos duvidar do que Deus pode fazer na nossa vida. Nunca duvide que Ele é poderoso e que Ele pode em um segundo mudar a sua história. Olha, não ande, corra de qualquer voz que lhe diga que não existe problema em desobedecer aos mandamentos e às instruções de Deus para você. Corra de vozes que falam: não tem problema. Irmãs, tem problema sim. Não andar segundo a vontade de Deus tem problema. Sabe qual que é o problema? Você vai escorregar para o terreno do inimigo. Então, outra coisa, o inimigo ele quer destruir sua família. Sabe, uma das coisas que ele quer é destruir sua família. E por que Deus está levantando nós como guerreiras de oração? Para nós sermos as guardiãs do nosso lar. Sabe, aqui nós temos, ó, muitas mulheres que guardam a sua casa em oração. É fácil? Não, não é fácil. Ó, a segunda batalha registrada na Bíblia, a primeira foi o ataque em Adão e Eva, com ele falando no ouvido da Eva. A segunda batalha ocorreu também dentro de uma família. E qual que foi? A morte dos filhos de Adão e Eva, né? O Caim matou Abel. Foi dentro da família, as rixas familiares, as lutas entre os irmãos, pais e filhos, marido e mulher, ou qualquer outro membro da família, são bastante antigas. E ainda é uma arma que o diabo usa nas nossas casas. Quem você acha que mais se agrada com os casamentos desfeitos? Você acha que Deus fica feliz com isso? Não, isso é obra do inimigo. A primeira batalha familiar na Bíblia se deu entre dois irmãos. Um deles, Abel, fez a coisa certa, adorou a Deus de forma adequada.
O outro, Caim, não fez. Por causa disso, Abel recebeu a aprovação de Deus, mas Caim não a recebeu. Com ciúmes de Abel e do favor de Deus, Caim concluiu que o único jeito de resolver o problema era assassinar o irmão. Irmãs do céu, misericórdia. E aí, lá está em Gênesis 4:7, aí fala assim, precisamos lembrar que o pecado nos espera à porta. Ah, foi quando Deus falou, Deus deu uma chance para Caim se arrepender, né? Deus chegou assim para ele e falou assim, Caim, o que você fez? Onde que está seu irmão? Aí ele pegou, ele não se arrependeu, ele falou assim, por acaso sou eu o guarda do meu irmão? Então, naquela hora, Deus falou assim, Caim, o pecado está à porta. Basta a gente resistir a ele. E Caim não quis saber, por isso que ele foi amaldiçoado por Deus, né? Então, o mesmo vale para nós. Quando há um membro problemático da nossa família, não devemos travar uma batalha com ele ou com ela, né? Devemos buscar a Deus e orar para que essa pessoa venha conhecer a verdade. Deus não se compraz da morte do ímpio, irmãs. Deus, ele quer que todos se salvem. E quem somos nós para dizer que fulano ou ciclano vai entrar no céu? Nós precisamos orar por esses membros da nossa família que dá problema. Você já orou, já jejuou, já pagou um preço de oração? Aí ela fala aqui, ó, por exemplo, o ciúme sempre tem raízes satânicas. Lúcifer tinha ciúme de Deus e esse foi o motivo da sua queda. Jamais nos tornaremos tudo que fomos criados para ser se abrigarmos o ciúme no nosso coração. É forte, né? Não deixe o inimigo vencer a guerra por sua família. Ele opera por meio das pessoas sem que elas, às vezes, se deem conta de que estão sendo usadas. Muitas lutas que você acha que é da sua família, o membro da sua família sabe, você fala assim, não, essa pessoa ela faz isso de propósito. Muitas vezes não é de propósito, é o diabo que usa aquela pessoa para atingir você. E aí você, como guerreira de oração, é que tem que estar firme em oração, em posição. Porque o inimigo, ele quer que o pecado reine na nossa vida, né? E ela fala que quando Jesus estava prestes a ser preso e condenado à morte, disse aos seus discípulos, já não lhes falarei muito, pois o príncipe desse mundo está vindo. Ele não tem direito nenhum sobre mim. Oh, aleluia. Gente, nós precisamos ser como Jesus foi. Jesus, ele tinha... É isso mesmo, irmã. Só isso que a gente pode fazer, buscar o Senhor, né? Então, Jesus, ele tinha pleno entendimento de que o diabo não tinha nada dele. Porque, irmãos, hoje mesmo eu voltei a ler Isaías, porque... eu amo o livro de Isaías. Sabe uma das coisas que eu gosto do livro de Isaías? Porque Jesus lia Isaías, né? Jesus lia os velhos profetas. E Jesus falou para Satanás, aparte de mim, nem só de pão viverá um homem, mas de toda palavra que provém da boca de Deus. Essas palavras estão escritas em Isaías. O Senhor falava a palavra para o diabo. Sabe, eu fico assim encantada de ler Isaías, porque eu sei que o meu Jesus maravilhoso, ele lia esse livro. E aí eu leio, peço para o Espírito Santo me mostrar, porque o Senhor, Jesus, ele lia, ele falava a palavra para o diabo, ele tinha convicção de que o diabo não tinha nada dele. Tá bom, irmã Ivanilde, nós vamos orar, tá bom? Pela sua irmã. E então nós precisamos ler a Bíblia com essa convicção de que o Senhor nos ouve, de que tudo que está escrito ali é verdade.
E aí fala aqui, ó, outro exemplo, né, de que o inimigo entrou com engano foi o caso de Ananias, né? Eles venderam um terreno, mentiu pros apóstolos, né? Então, irmãs, nós precisamos estar muito conscientes da palavra de Deus. E aí, por fim, ela fala assim: concentre-se na bondade de Deus e não na obra do inimigo. Concentre-se na bondade de Deus. Aí ela fala assim: não tente entender sobre as perversidades que o inimigo faz fora daquilo que a Bíblia lhe diz. Não há necessidade. Aí Paulo nos instruiu assim: sejam sábios em relação ao que é bom, sem malícia, e não em relação ao que é mal. Em breve, o Deus da paz esmagará Satanás debaixo dos pés de vocês. Aleluia! Que palavra! Está lá em Romanos 16, 19 e 20. Em breve, o Deus da paz esmagará Satanás debaixo dos pés de vocês. Você precisa saber quem é o seu inimigo e qual a intenção dele, mas você não precisa se concentrar na nada, pois Deus cuidará de tudo. Não é verdade. Deus nos deu livre-arbítrio e somos julgadas segundo o que escolhemos fazer em resposta àquilo que Deus diz. Ele ordenou que oremos com fervor, sem cessar. Não pense que o inimigo não poderá vencer algumas batalhas se desobedecermos às instruções de Deus. Ele não só pode, como vai vencer. Muitos cristãos têm sido induzidos pelo inimigo a pensar que não precisam orar ou que as suas orações não têm poder. Mas Deus nos deu livre-arbítrio. Podemos escolher: adoraremos a Deus ou não. Usaremos a palavra de Deus como arma espiritual contra o reino das trevas ou não? Nós é que decidimos. Quando alinhamos a nossa vontade à vontade de Deus, vemos o inimigo se afastar de nós. A Bíblia diz: resisti o diabo e ele fugirá de vós. E os decretos dele, através da palavra de Deus, jamais serão os decretos do inimigo. Quando nós usamos a palavra de Deus, jamais os decretos do inimigo serão cumpridos na nossa vida. O que será cumprido na nossa vida são os decretos do Senhor, a palavra do Senhor. Então não se esqueça, guerreira de oração. A Bíblia, ela é uma arma de guerra e ela é uma arma de ataque. Nós temos as armas de defesa. Qual que é a arma de defesa? O sangue de Jesus sobre nós. O sangue de Jesus derramado sobre nós é uma arma de defesa. Então, quando você se vê numa situação de perigo, você fala: Senhor, me cobre com o sangue de Jesus agora. Senhor, me cobre com o sangue de Jesus. O sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. Essa é uma arma de defesa. Mas nós temos uma arma de ataque. Você sabe o que é uma arma de ataque? É a palavra de Deus na sua boca. Tudo está sendo contrário, mas você pega uma palavra e declara. Exemplo, eu tô aqui com Provérbios 16 aberto. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem da boca do Senhor. Aí às vezes você tá numa situação que a pessoa fala que vai fazer aquilo. Aí você declara: o coração do homem pode até fazer planos, mas a resposta certa vem da boca do Senhor. É o Senhor que vai decidir. Quando você faz isso, você ataca os projetos errados do inimigo. E você ganha a batalha, né? Você tem a sensação de que sempre aparece algo em sua vida para derrotá-la? Tem, irmã Ivanilde? Tem vaga, vou te colocar lá no grupo. Você tem a sensação de que sempre aparece algo em sua vida para derrotá-la? Se for o caso, é provável que o inimigo esteja tentando desgastar você
e desviar você do caminho que leva ao cumprimento da palavra de Deus para sua vida. Lembre-se, mesmo que você perca seu emprego, fique doente, termine um relacionamento, o mundo ao redor parece estar desmoronando por algum motivo, Deus ainda está no controle. Viu, irmã Débora? Deus está no controle. Você pode estar arrasada, mas Ele não está. Ele ainda enxerga o propósito supremo e o plano divino para a sua vida. Ainda que você não possa ver isso nesse momento. Um bom futuro espera você, mas ele não acontecerá por acaso. O inimigo quer roubar o futuro de você. Não permita que ele triunfe. Torne-se uma guerreira de oração, conforme Deus te chama, e lute para ser uma, em nome de Jesus. Gente, é muito lindo isso. Olha só, e para terminar, ela fala assim, ó, que o inimigo pode parecer forte, mas só Deus é todo-poderoso. Oh, glória a Deus! O inimigo, ele pode até parecer forte, mas só Deus, ele é todo poderoso. Nós temos que orar pela nossa família, Leilane, constantemente. Constantemente. E aí ele termina aqui, ó. Tô colocando assim porque eu não achei no lugar. Em resposta àqueles que não acreditam na existência do inimigo, por que então Jesus veio para desfazer as obras do diabo? Essa é boa, hein? Se tem gente que não acredita. Fala, não, esse trem de diabo não funciona. Então por que Deus veio para desfazer? Jesus veio para desfazer as obras do inimigo? E afinal ele disse lá em Lucas 4,18: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar as boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação das vistas aos cegos, para libertar os oprimidos. Que é uma palavra que Jesus falou lá em Lucas 4,18, mas que está escrito lá em Isaías. Gente, Jesus, ele proclamava a palavra, ele falava a palavra. E será que a gente vai vencer o inimigo sem proclamar a palavra? Eu quero hoje que você saia daqui, pegue sua Bíblia, ache um versículo que Deus vai falar com você e proclame esse versículo na sua vida. Irmã Débora, eu quero que você leia Isaías 53. Depois você vai me falar. Você vai declarar Isaías 53 na sua vida. Sabe, nós precisamos crer que a palavra tem poder. E aí ele fala assim, permaneça sobre a proteção de Deus, que nos é garantida por meio do sangue de Jesus. Da mesma forma que o sangue do Cordeiro sobre as portas das casas dos israelitas os protegeu, quando o Senhor passou matando os primogênitos do Egito, o sangue de Jesus sobre você é poderoso para te guardar dos planos do inimigo. E aí eu acho que para terminar, ela fala assim: quem rejeita a verdade de Deus será entregue ao espírito do engano. Quem rejeita a palavra de Deus será entregue ao espírito de engano. Nós não rejeitamos a palavra de Deus. Nós não rejeitamos a palavra de Deus. Nós não rejeitamos a palavra de Deus. Nós somos servas de Deus porque nós cremos na palavra e nós profetizamos a palavra de Deus nas nossas casas. Nunca seremos entregues ao espírito do engano, porque a palavra do Senhor estará na nossa boca. E aí eu quero convidar você a orar. Nessa hora, aonde você estiver, gostaria que você fechasse seus olhos, que você abaixasse sua cabeça. Eu vou colocar numa música aqui e nós vamos orar.
Nós vamos orar, pedir ao Senhor que aquieta-te, sabe? Às vezes a gente precisa, irmãs, pedir para nossa alma voltar para o lugar. Volta para o lugar, alma. Aquieta. Lembre-se que você tem um Deus e que Ele tá te carregando no colo. Deus não perdeu o controle de nada. Deus, Ele não perdeu o controle de nada. E a Bíblia diz que o diabo nem a chave da casa dele ele tem, né? Nem a chave da casa dele ele tem. Então, irmãs, vamos continuar firmes em oração. Uma orando pelas outras. Quando aparecer as causas lá no grupo, vamos orar, a gente ora. Aquelas que quiserem acordar de madrugada, que conseguirem, acorda de madrugada, manda um recadinho lá para nós. Se você quiser entrar no grupo Guerreiras de Oração, me manda um direct. Eu não vi a irmã Joelma aí. Irmã Joelma, eu vou colocar aquelas duas irmãs lá no grupo, tá? É porque eu não esqueci não, mas eu vou colocar. E manda um direct para mim se você quiser entrar no grupo Guerreiras de Oração. E toda sexta-feira, até acabar o livro, os 12 capítulos, nós estaremos aqui orando e lendo o livro. Foi uma bênção. Obrigada a todas que estão aqui comigo. Deus abençoe. Uma boa noite. Fiquem com Deus. Obrigada, irmã Débora. Obrigada, meninas. Um beijo.